Cancelamento. O termo eleito em 2019 pelo dicionário Macquarie continua sendo pauta ainda nos dias atuais, principalmente agora com a 21ª edição de Big Brother Brasil no ar. E o que significa cancelar? É simplesmente quando alguém é excluído por alguma atitude errada, como ser machista, racista, homofóbico ou até mesmo por motivos banais, como a pessoa não ter gostado de algum filme em que a maioria pode ter curtido. E assim querem punir quem cometeu isso, deixando de seguir, fazendo ameaças, proliferando ódio, xingando, alimentando toda a cultura do linchamento. Sendo que se eles pararem para analisar, eles também estarão cometendo erros. Mas a internet chegou num ponto em que ela passou a não tolerar nenhum comportamento considerado inadequado, impondo que todos sejam perfeitos. Eles pensam que estão fazendo os cancelados rever seus posicionamentos e educando eles. Se pararmos para pensar, o cancelamento ele sempre esteve presente na sociedade, muito antes das redes sociais existirem, porque as pessoas julgam e são julgadas constantemente. E por mais que o enfoque no assunto veio à tona agora, se você parar para pensar as cenas que ocorrem ao seu redor, você com certeza já presenciou o julgamento, porque ele ocorre na sala de aula, num grupo de amigos, na sua família, em todos os lugares. E o Big Brother escancarou essa realidade do cancelamento fora da internet, porque lá dentro os participantes se machucam e são machucados o tempo todo. Porém, é fato de que com as redes sociais, isso ganhou uma dimensão extremamente maior e prejudicial, porque a pessoa que comete um erro, ela não é julgada apenas por quem ela conhece, pelos mais próximos, mas por milhares de pessoas desconhecidas. Mas afinal, quais seriam os motivos que os levam a cometer atitudes tão agressivas? Recentemente, o apresentador Thiago Leifert comentou durante o programa como seria a figura do cancelador. Mas e o cancelador? O que é o cancelador? Alguém me explica? É o desempregado que não tem o que fazer. O cancelador é o que ataca. É o que ataca. É o que ataca. E O cancelador é aquele que o céu se abre e ele desce para ensinar você, de cima para baixo, como você deve viver a sua vida, o que você deve fazer, onde você errou e por que ele é melhor do que você. Pensando nisso, com o intuito de gerar uma definição sobre quem é o cancelador, conversamos com o público no geral e falamos com uma psicóloga para ter a visão de um profissional que analisa os comportamentos por meio das emoções, dos pensamentos e valores dos indivíduos. E entre as respostas do público surgiram definições como cancelador é uma pessoa autoritária, arrogante, hipócrita, de má índole, alguém indisposto ao debate e que tem a falsa sensação de poder. Mas vamos ouvir a opinião da Beatriz Pinto Bandeira Campos, psicóloga clínica com especialização em Gestalt terapia, responsável pela página também no Instagram, Zaguar Psicologia, sobre quem é o cancelador. O cancelador, na minha visão, ele não tem uma imagem muito definida, uma figura muito definida. E isso é o que torna esse fenômeno tão complexo, porque o cancelador potencialmente pode ser qualquer um de nós, assim como o cancelado. Não existe assim um nicho social, um nicho econômico, ou mesmo de gênero que separe a figura do cancelador das outras pessoas. E como a internet endossa e reforça esse comportamento, qualquer um de nós pode se ver tanto na figura do cancelador quanto na do cancelado. Como podemos ver, não tem como definir uma personalidade exata do cancelador, mas é fato que existem alguns fatores em comum que influenciam no momento dele realmente ter coragem de cancelar uma pessoa. Pensando nisso, nós fizemos uma pesquisa pelo Instagram com 412 pessoas, perguntando o que elas achavam que influenciava mais no momento do cancelamento. E de acordo com a opinião do público, ficou em primeiro lugar a busca por superioridade, o ser o dono da razão. Em segundo lugar, ficou o anonimato da internet. Logo em seguida, ficou a influência das pessoas na internet, né? Então, o que a maioria tá fazendo, eu também vou seguir. E em quarto lugar, e por último, ficou o senso de justiça, a vontade de fazer justiça com as próprias mãos. E você, qual você acha que é o principal motivo que influencia esse cancelamento? Vamos discutir um pouco sobre cada um desses tópicos. A questão do anonimato, ela é muito cruel porque objetifica o outro. Então, deixa de ser uma relação entre duas pessoas, uma relação eu-outro, se torna uma relação eu-coisa. Não é um contato mediado por uma relação de encontro, é uma relação
que vem de um desconhecimento, que vem de uma máscara, que vem de um anonimato. Eu não tô me dirigindo a essa outra pessoa como uma pessoa também. E aí fica mais fácil eu me munir de tudo que eu nego em mim e jogar nessa pessoa. Então, jogar minha raiva, jogar meu ódio, falar o que eu quero, sem pensar como é que isso vai atingir o outro. Como é que o outro vai se sentir com isso? É como se eu desumanizasse a outra pessoa mesmo. Quando a gente está face a face com outra pessoa, a gente está se expondo também. Então é um contato mais real, que tende a ter mais empatia, compaixão. Quando meu rosto está ali, eu também estou sendo visto, eu também estou vulnerável. Então é uma outra configuração de relação. Um exemplo que a gente pode ver recentemente foi o caso do João do BBB, que tinha falado mal de um filme da VTube no Twitter, coisa que ele não faria pessoalmente. Inclusive porque agora que ele a conheceu dentro da casa, acabaram se tornando muito amigos. Mas tem pessoas que realmente sofrem o efeito Lúcifer, que segundo o psicólogo social Philip Zimbardo, é um transtorno de personalidade em que gera um prazer compulsivo, onde o indivíduo utiliza a rede social para fazer uma descarga de energia ou então para realizar fantasias perversas. O senso de justiça, a vontade de fazer justiça com as próprias mãos, faz com que as pessoas se precipitem e ajam no momento da emoção, fazendo com que elas sejam muitas vezes agressivas. Porém, elas sempre trazem um discurso de que é pro bem, de que é para ensinar, de que é para melhorar uma pessoa de uma forma positiva. A gente tem como exemplo a Lumena do BBB 21, que sempre entrava em discussões com esse intuito de trazer conhecimento, de ensinar, mas por conta de ser agressiva, perdia a razão. Perguntamos para a psicóloga Beatriz Campos se ao cancelar o indivíduo está buscando se sentir superior, ser o dono da razão. Vamos ouvir o que ela respondeu. Quando cancelamos alguém, o que a gente está buscando é de fato se sentir melhor com nós mesmos, mas isso vem de um sofrimento também. Por que a gente precisa fazer isso para se sentir bem? Será que não existe uma ferida ali que está precisando ser vista? É uma coisa meio assim, o cancelador, ele tá num ponto que ele considera tão alto, tão perfeito, que ele se vê no direito de apontar o dedo pro erro do outro, como se ele não errasse, como se ele também já não tivesse feito muitas coisas ruins, que hoje ele provavelmente se arrepende. É um jogo que tanto acaricia o ego do cancelador, quanto detona o do cancelado. O efeito manada é uma tendência humana de repetir ações feitas por outras pessoas. E ele tem grande influência dentro da internet. É o famoso Maria vai com as outras. E por que ele influencia tanto? Por conta da multidão falando sobre o mesmo assunto, muitas pessoas que não conheciam aquele artista ou aquela pessoa que está sendo atacada, começam a conhecer. E chegando ali na situação, muitas vezes age da mesma forma e começa a cancelar também. Ao conversar com a psicóloga sobre a questão do efeito manada, ela diz que essa atitude humana está muito relacionada com a vontade de ser aceito e muitas vezes de estar incluso em um grupo. E ela diz que quando esse sentimento vem, as pessoas acabam perdendo seus valores e agindo diferente. Freud, em seu livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, discute sobre esse assunto. Ele diz que a mentalidade humana muda muito quando está fazendo parte de um grupo e que o indivíduo em massa toma atitudes que individualmente faria completamente diferente. Mas afinal, o cancelador pode sentir algum impacto psicológico ou apenas se sente bem? Bom, eu acho que essa é uma questão subjetiva, vai depender muito ali da subjetividade psíquica da pessoa, dos valores que aquela pessoa carrega e o quanto ela infringiu ou não esses valores. Pode ser que uma pessoa ali no afã de uma moda, de pertencer, de participar, se perceba cancelando ou fazendo alguma coisa que no seu interior não faz sentido para ela. Então, sim, é possível que depois ela repense e fale, nossa, eu não queria ter feito isso. E existem também os canceladores que são natos, estão ali realmente só esperando alguém em quem eles possam depositar todas as frustrações, o ódio, a raiva. E nesse caso, é importante a gente lembrar que essa pessoa provavelmente também está em sofrimento, porque ela que convive com esse ódio, com essa raiva, que na verdade é dela. Ela só está jogando no outro porque ela não consegue lidar com isso com ela mesma. E se até o cancelador pode se sentir mal em alguns momentos, imagine o cancelado que sofre tanto essa pressão pela internet. Para o cancelado, o cancelamento é aterrador. Ele é extremamente destrutivo,
pode resultar num grande sofrimento psíquico, emocional e levando até a extremos como suicídio, automutilação. Além de vários transtornos mentais. É muito comum a gente ver em pessoas que vivenciaram grandes episódios de cancelamento, transtornos como ansiedade, crises de pânico, depressão, estresse pós-traumático, varia muito. O cancelamento ele pode gerar muitos traumas, dependendo da intensidade, do grau e de como aquilo afetou aquela pessoa, a rede daquela pessoa, a imagem que ela tem de si mesma. Porque quando você é cancelado, é como se não importasse nada do que você é, nada do que você já fez, todo o bem que você já fez para outras pessoas. O que importa é simplesmente aquele momento em que você cometeu aquele erro. Como podemos ver, a cultura do cancelamento ela gera diversos impactos psicológicos e grandes consequências aos afetados. E por mais que esse problema já esteja escancarado e sendo falado milhares de vezes, ele continua crescendo dentro das redes sociais. A hipocrisia das pessoas intensifica o cancelamento e nos leva cada vez mais longe de uma solução. Por meio de atitudes feitas por alguns participantes do BBB 21, por exemplo, muitas pessoas se revoltaram em relação ao cancelamento. Isso rendeu perda de seguidores, fim de contratos, recorde de rejeições no programa, que inicialmente começaram com o humorista Nego Di com 98,76% dos votos e logo em seguida pela rapper Carol Conká com 99,17%. E o grande problema disso não é você deixar de gostar de um artista, de acompanhar, mas sim partir para questões como agressão e linchamento virtual. Neste ano, os ataques foram tantos que a Rede Globo precisou adotar medidas para proteger a Carol Conká, a mais criticada do programa. E a família de alguns participantes sofreram ameaças, como o filho da cantora e a mulher e filha do Projota. Assim como os participantes no começo também tiveram o intuito de acabar com o cancelamento e não conseguiram, o público também não conseguiu, agindo igualmente. Jenna Wortham, colunista do jornal The New York Times, menciona toda essa situação alarmante do cancelamento em seu podcast Still Processing, dizendo: "Essa cultura não funciona. Você não pode simplesmente cortar pessoas e propriedades ou entidades culturais por completo, porque isso é uma caça às bruxas. Você está lidando com os sintomas de uma sociedade doente ao invés de tratar da doença."